declaração, perfeito? Então, às vezes a pessoa usa essa questão dos embargos de declaração para fazer o quê? Para protelar o processo, perfeito? Para demorar o andamento deste processo, perfeito? Então, isso, mais uma vez, pode fazer com que você tenha uma certa morosidade no processo, tranquilo? Quando o juiz se apercebe dessa sua possibilidade, ou seja, de que você, na verdade, não tem nenhuma contradição, ele olha a sentença dele, por exemplo, está aqui, ó, julgo ação totalmente, né, vamos tirar aqui de novo, né, ele vem aqui e diz, ele diz aqui, ó, ação procedente para o 13º aviso prévio, aí coloca aqui, vírgula, férias, perfeito? Aí você fala, e danos morais aqui, vamos colocar também de 20 mil, para não, ou só deixar danos morais, né? E aí ele deixa desse jeito, você fala, não, mas eu coloquei na ordem, que é o 13º, tal, o juiz não começou sobre férias, ele começou sobre 13º, aviso prévio, não, tá errado isso aqui, existe uma contradição, né, porque férias ele colocou por último e eu coloquei em primeiro, tranquilo? Então eu quero embargar por conta disso. E, na verdade, seu embargos, ele tem um caráter protelatório, ele tem o objetivo de protelar a conclusão da demanda, uma eventual pagamento, aquela coisa toda da condenação. Então, nesse caso, como eu estou dizendo a vocês, o que pode acontecer? O juiz pode entender efetivamente que esse teu recurso é protelatório, ou seja, que ele tem o objetivo, mais uma vez, de fazer com que o processo perca aquela celeridade. E se isso acontecer, tomem cuidado, porque ele pode condenar em multa de até, e não se esqueçam dessa palavrinha mágica, não é de 2%, mas de até 2% sobre o valor da causa, perfeito? Então, esse é o primeiro ponto principal. Se o juiz entender que o teu embargos de declaração, ele tem um caráter protelatório, ele vai sim, e pode sim, na verdade, vai não, mas ele pode fazer com que você venha a fazer, então, o pagamento de uma multa de até 2% sobre o valor da causa. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo bem? Professor, o senhor falou que o recurso ordinário ele é um recurso de fundamentação livre, é? Sim, recurso ordinário é de fundamentação livre. Obrigado. Tranquilo? Então, vamos a algumas súmulas aqui, só para vocês terem isso também como instrumento de conhecimento. Súmula 278, a natureza da omissão suprida pelos julgamentos em embargos pode ocasionar efeito modificativo no julgado, como a gente acabou de comentar, tranquilo? Então, isso também é importante que seja clarificado na cabeça de vocês. Tem essa OJ aqui também que eu acho muito importante, que vocês devem também estar com ela sempre em mãos, né? É passível de nulidade a decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem que seja concedida a oportunidade de manifestação à parte contrária, perfeito? Então, essa sentença, como a gente disse, se você, posteriormente, na tua questão recursal, você pode fazer com que ela seja, mais uma vez, declarada como nula, perfeito? Por quê? Porque, mais uma vez, ele modificou o teor da sentença sem que, de repente, tivesse dado a oportunidade a outra parte, tranquilo? Deixa eu ver aqui, tem outras questões aqui. Essa aqui, que é justamente essa que eu ia comentar, que é a 297, que é uma súmula muito importante também, para que vocês possam também ter isso um material de estudo. A súmula 297 do TST. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito, perfeito? O que ela está dizendo aqui, na verdade? Você fala assim, poxa, professor,
Eu não entendi. Então, vamos lá ao ponto 2. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, ou seja, eu interponho meu recurso, perfeito, e eu me manifestei. Opor embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Aí ele vem no detalhe. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite, que é justamente isso que eu queria que vocês entendessem, a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. O que está dizendo aqui? Primeira situação. Então, assim, o que significa pré-questionamento de matéria? Basta que você, mais uma vez, explicitamente, não é implicitamente, mas eu deixei implícito que eu, sobre determinado assunto, ou que eu tinha objetivo de pré-questionar. Não. Então, assim, a primeira questão, quando vocês quiserem discorrer acerca de um tema, então é importante que vocês discorram em sede de recurso. Então, assim, não é porque eu falei na minha petição inicial, por exemplo, sobre férias, perfeito? E o juiz julga improcedente, eu falo, não, beleza, agora eu vou recorrer da decisão. Não. Quando eu for discorrer sobre férias, eu vou ter que dizer que essa matéria eu estou pré-questionando por conta de uma irregularidade que o juiz está se manifestando, perfeito? E que esse pré-questionamento, ele tem, mais uma vez, um objetivo principal é de um possível ou de um eventual recurso ou de uma discussão em instância superior, perfeito? Então, isso é importante, ou seja, primeiro momento, não basta que eu, na minha petição inicial, me manifeste ou na minha contestação me manifeste acerca disso, perfeito? Eu preciso que o juiz, em algum momento, ele tenha ou o conhecimento de que eu estou discutindo aquela tese, perfeito? Que eu não estou concordando com aquilo que ele me disse, não é sobre aquilo que eu aleguei, mas sobre aquilo que eu disse, perfeito? Então, o que ele disse, me desculpa. Então, assim, eu falei isso na minha petição inicial. Se o juiz, na sua sentença, não falar nada sobre aquele assunto, sobre aquele tema, eu tenho necessariamente que opor embargo de declaração para que ele se pronuncie sobre aquilo, perfeito? Então, esse é o primeiro ponto. Então, assim, é justamente isso que está dizendo a parte 2. Incumbe a parte interessada, desde que, que a matéria haja sido invocada no recurso principal, perfeito? Opor embargos declaratórios. Então, eu entro efetivamente, tenho uma decisão e eu entro efetivamente com essa questão dos embargos, beleza? E na última forma aqui, que ele está, considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal. Então, ele está dizendo o seguinte, considera-se pré-questionada, perfeito? Ou seja, às vezes, você vai opor embargos de declaração sobre um determinado assunto e o juiz ainda assim não vai se manifestar, o tribunal não vai se manifestar sobre isso, perfeito? Ele, como diz o ditado, ele vai... Então, ele não vai falar nada. Então, ele vai dizer assim, embargos acolhidos e julgados improcedentes, ponto. E, de repente, ele não faz a fundamentação sobre isso. Ele se omite ainda com relação àquilo que você queria que ele se manifestasse. Então, aquela questão que a gente tem como clássica, assim, eu fiz a minha parte, né, usando o português claro. Eu cumpri com a minha obrigação. Qual que é a minha obrigação? Pré-questionar a matéria. Eu, necessariamente, tenho que pedir para o tribunal se manifestar sobre aquilo. Se ele não se manifestou, perfeito, isso não quer dizer que eu perco a oportunidade de discutir isso em instância superior. Não, eu posso. Assim, então, se fosse dessa forma, você pré-questiona uma matéria, o juiz resolve, ou o tribunal resolve não se manifestar acerca disso, você não pode entrar com recurso? Negativo. Então, assim, essa omissão do próprio tribunal em si manifestar sobre um assunto que você pré-questionou, perfeito? No qual você criou uma tese, ele, mais uma vez, já caracteriza o pré-questionamento. Então, isso é muito importante também. Então, às vezes, a gente pré-questiona, o tribunal resolve ficar, mais uma vez, na dele, sem qualquer tipo de dimensão, aquela coisa toda, e a gente acaba causando ou sofrendo um prejuízo acerca disso. Tranquilo? Então, isso também é muito importante. Aqui uma outra súmula também, só que ela não é do TST, do STJ. STJ ou do STF? Espera só um minutinho, pessoal. Só um minutinho.
Bom, o que eu só queria confirmar aqui, essa súmula, se ela realmente era do STJ ou do TST. Então, nós temos a súmula 98 do STJ, perfeito? Não se esqueça, não é do TST, porque trata efetivamente de embargos de declaração. E aí ele vem justamente nisso, a súmula 98 do STJ. Embargos de declaração manifestados com um notório propósito de pré-questionamento não tem caráter protelatório. Por que isso? Às vezes, como eu disse a vocês, ou vai existir situações em que vocês precisam pré-questionar a matéria, perfeito? Vocês precisam pré-questionar essa matéria, e se você não deixar isso claro para o juiz, que esse pré-questionamento da matéria, que você está opondo embargos de declaração, não é porque existe uma omissão, porque pode existir isso é importante que vocês entendam. A sentença não tem omissão, não tem contradição, não tem erro material, não tem nada. Vocês só precisam pré-questionar essa matéria para discutir isso numa instância superior, perfeito? Porque qual que é o objetivo do pré-questionamento? O tribunal tem que entender que aquilo que você está discutindo, seja no recurso de revista, seja no recurso extraordinário, ele já foi discutido pelo juiz em instância inferior, ou pelo tribunal em instância inferior, e eles se manifestaram acerca disso. Olha, não, o meu entendimento sobre tal tese é este. Perfeito? Então, eu tenho necessariamente que tomar o cuidado efetivamente com isso, tranquilo? Então, vai existir momentos em que uma sentença que vocês, ou um acordo que vocês estão discutindo, ele não tem, mais uma vez, o escopo de corrigir algum erro, mas ele tem o objetivo, tem o escopo de, na verdade, fazer com que o juiz se manifeste, que o tribunal se manifeste sobre uma tese, perfeito? Então, o que vocês vão fazer como argumentação? Vocês vão justamente transcrever essa súmula aqui no embargo de declaração de vocês e vão dizer o seguinte, olha, a tese com que fala no que diz respeito a férias, tal, a gente não concorda, tal, vai discorrer qual é o argumento de vocês para aquela tese e vai dizer que aquele recurso ele tem caráter estritamente de pré-questionamento, não é para esclarecimento do juiz. Aí ele vai olhar aquilo e ele vai se manifestar, dizendo que ele concorda com a tua tese ou não, perfeito? Como eu disse a vocês. A partir desse momento, ele não pode condenar vocês em entendimento de que tem caráter protelatório, que você está querendo postergar o andamento de um processo. Ele vai entender que aquilo, na verdade, é única e exclusivamente com o objetivo, mais uma vez, de pré-questionar a matéria, porque você pretende discutir isso numa outra oportunidade, perfeito? Então, isso também, mais uma vez, é algo importantíssimo que vocês têm que ter dentro das questões recursais. Fundamentação. Se você for recorrer com o objetivo de sanar uma omissão, uma contradição, e por isso que eu digo da questão do recurso ser de forma vinculada, se você for recorrer de uma decisão, mais uma vez, e você tem um objetivo único e exclusivo de, mais uma vez, só pré-questionar isso, vocês vão ter que deixar isso claro, perfeito? Porque se não fizerem desta forma, o que pode acontecer é justamente isso aqui, perfeito? Ou seja, vejam vocês, artigo 1026 do CPC, parágrafo 2º, quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou tribunal, em decisão fundamentada,
condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. Perfeito? Aí tem uma questão importante, como eu disse a vocês, atualiza-se o valor da causa, então quando você entrou com uma ação, você entrou ela com 2 anos atrás. Então, o que você vai fazer? Você vai atualizar o valor da causa, pega lá os índices, tal, e fala, pô, R$2.000 há 2 anos atrás, hoje está dando R$2.500, perfeito? Então, você vai lá, pega 2% ou até 2% sobre o valor da causa e calcula e recolhe isso no processo, perfeito? Deixando claro que esse valor vai para o embargado, perfeito? Ou seja, para efetivamente a parte adversa, tranquilo? Então, mais uma vez, ele não fala que é de 2% do valor da causa, ele fala de 1%. Então, existe uma diferença muito grande nisso. Pode ser de 1%, pode ser de 0,5%, né? Então, isso fica a critério do próprio juiz. Outro detalhe importante, que antes da gente dar continuidade, que a gente tem que entender, que às vezes você opõe os embargos de declaração e o juiz entende que, mais uma vez, não existe nenhuma irregularidade e que não existe nenhuma omissão, nenhuma contradição, nenhum erro material, e ele julga improcedentes seus embargos, perfeito? Aí o que você vai fazer? Você vai entrar com recurso ordinário ou você vai entrar com embargos de declaração? Você pode entrar ou pode opor novamente embargos de declaração, tranquilo? Então você pode fazer o quê? Você fala, peraí, eu ainda entendo, ou de repente ele até julga procedente, e ele vai e faz o esclarecimento acerca daquele assunto, só que a partir desse momento, agora ele gera uma contradição, perfeito? Então, você começa a olhar na sentença, peraí, agora essa sentença está se contradizendo, porque realmente ele diz sobre férias, por exemplo, mas ele não fala em que período que ela é devida, por exemplo. Então, assim, ele está se contradizendo. Então, eu quero, mais uma vez, que ele esclareça isso. Você pode opor novamente embargos de declaração. Então, qual que seria o nome? Embargos, desembargos, perfeito? Então, nós temos 2 momentos, assim, de uma sentença eu tenho, mais uma vez, a possibilidade de opor embargos de declaração ou um recurso ordinário, tranquilo? Oponho embargos de declaração. Ainda não me dou satisfeito com aquela decisão que o juiz proferiu naquela tese, mais uma vez, eu posso opor novamente embargos de declaração. E aí, novamente, eu peço para vocês tomarem cuidado. Porque se o juiz entende que teus primeiros embargos, eles são protelatórios, ele pode entender que o segundo também o é. Tranquilo? É o que eu disse a vocês. Como ele interrompe a contagem de prazo, né, a grosso modo, quando você tem todo o trâmite de uns embargos de declaração, por exemplo, ele demora 30 dias, se você opor mais uma vez outros embargos, você tem pelo menos 2 meses, aí um pouco mais de 2 meses, 60 dias, de demora para que se possa resolver, inclusive, a questão da decisão da sentença. Então, uma sentença foi proferida hoje, você opõe embargos de declaração, isso vai demorar 1 mês para se resolver, perfeito? E aí o prazo é interrompido, zera a contagem de prazo, aí o juiz profere a decisão. Aí você tem mais, você entra novamente com embargos dos embargos, e aí você tem praticamente aí mais 30, 40 dias aí para ser resolvido. Então, como eu disse a vocês, só para solucionar uma omissão, uma contradição, ou, mais uma vez, alguma coisa que você entenda, isso pode demorar em torno de uns 60, 70 dias. Então, dependendo da situação, isso passa a ser, sim, algo protelatório, passa a ser, sim, algo interessante. E, como eu disse a vocês, a sentença foi proferida hoje, você entra com embargos de declaração, o juiz dá a decisão, você entra com embargos novamente, dá a decisão. Ou seja, o teu prazo para recurso ordinário, ele só vai começar a contar daqui 70 dias. Tranquilo? Então, tomem cuidado efetivamente com essa questão, ou seja, não criem situações nas quais, como diz o famoso jargão, né? Eu vou embarrigar esse processo o máximo que eu puder. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou, mais uma vez, entrar com embargos nos embargos. Então, é justamente isso que você faz, né? Então, tomem cuidado que tem essa observação aqui no parágrafo 3º. Na reiteração dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa, tranquilo? Então, mais uma vez, aqui é uma série de itens aí que a gente não pode desconsiderar, e é uma série de itens que vocês têm que tomar cuidado, muito cuidado, porque vejam vocês, na reiteração dos embargos de declaração manifestamente protelatória, a multa será elevada até 10% sobre o valor da causa. Até aí normal, se você tem dinheiro, a gente não está discutindo isso. E tem situações em que a empresa faz isso
com pleno conhecimento de que é protelatório. Ela sabe que ela está protelando. Então, assim, ela não está preocupada se esses 2% foi condenado em 2% e depois em mais 10%. Ela não está preocupada com isso. Ela está preocupada, mais uma vez, em protelar o processo. Então, ela foi condenada em 2%, depois mais 10%, para ela está tranquilo, perfeito? Enquanto isso, como eu disse a vocês, ela ganhou 2, 3 meses aí praticamente no julgamento dessa demanda, tranquilo? Então, esse é o momento. Só que vejam vocês, na reiteração dos embargos de declaração, manifestamente protelatório, a multa será levada até 10%, como eu disse a vocês. Então, você tem 2% no primeiros embargos, né, digamos que ele tenha condenado no máximo, você tem 2% no primeiro e 10% no segundo. Então, você tem 12% aí só de multa, perfeito? Aí ele vem o seguinte, olha, a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, perfeito? Então, quando a gente for fazer aquele juízo, digamos que passaram-se 70 dias, julgou o primeiro embargo, julgou o segundo, aí você vai interpor o teu recurso ordinário, perfeito? Quando a gente fala em juízo de admissibilidade, vocês já lembram disso, nós temos tempestividade, interesse, legitimidade, preparo, que envolve custas, e depósito recursal. Só que aí você vai agregar efetivamente um outro item, ou seja, o pagamento da multa, perfeito? Então, para que eu possa, mais uma vez, interpor o meu recurso ordinário, agora eu não tenho mais só 2% do valor da causa e o depósito recursal de 10 mil e poucos reais. Eu vou ter 2% do valor da causa, o 10 mil reais de depósito recursal e ainda mais os 12%, perfeito? Relacionado às duas multas que eu tomei, tranquilo? A chamada litigância de má-fé, perfeito? Então, neste caso, o que é litigância de má-fé? É você fazer uso de meios processuais, mais uma vez, para protelar uma condenação que você sabe que, mais uma vez, ela está correta, perfeito? Então, e aí meios, não vou dizer lícitos, porque eles são lícitos, né? Mas meios protelatórios. Então, aí eles têm a chamada litigância de má-fé, tanto que não é a chamada de litigância ilícita, é de má-fé. Você tem a intenção de protelar o pagamento de alguma coisa fazendo uso de recursos protelatórios, perfeito? O recurso é cabível, mas ele é protelatório, então você tem que tomar cuidado com isso. Então, vejam que interessante a segunda parte do parágrafo 3º. Na reiteração dos embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa e a interposição de qualquer recurso ficará condicionado ao depósito prévio do valor da multa. Aí ele vem com as exceções, a Fazenda Pública, beneficiário da Justiça Gratuita, tal, que recolherão ao final, né? Ou seja, aquele beneficiário da Justiça Gratuita, inclusive, a gente tem aquelas possibilidades que a gente já viu em situações anteriores, perfeito? Então, não se esqueçam desse tipo de situação, beleza? Tranquilo até aqui? Então, não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios, perfeito? Então, só para deixar claro com relação a isso. Bom, que mais que a gente tem a falar acerca disso? Mais uma vez, essa súmula que eu acabei de comentar, não se dá o chamado pré-questionamento ficto, né? Não esqueçam disso, que é aquele momento em que você pré-questiona, mas eles efetivamente não se manifestam. Então, ele tem o termo técnico, né? Ou seja, a súmula 297, que a gente acabou de falar acerca do pré-questionamento, ele fala justamente disso. Essa súmula é tratada como súmula do pré-questionamento ficto. Né? Por que ficto? Você faz o pré-questionamento e o tribunal acaba que não se manifesta. Tranquilo? Deixa eu ver o que mais aí eu tenho de falar de importante. Então, tempestividade, como eu disse a vocês, 5 dias, tal. Regra geral, para embargos de declaração não existe o preparo, né? Nem tampouco custas e depósito recursal, salvo essa questão, mais uma vez, da condenação efetivamente da multa. Tranquilo?
Aqui, só para deixar claro, se você entrou com embargos de declaração, o juiz esclarece, perfeito? Esclarece, ele julga procedente teus embargos, esclarece aquilo que você perguntou. Só que aí, com esse esclarecimento, como eu disse a vocês, ele gerou uma nova dúvida. Você vai opor embargos de declaração novamente. Ele vai lá, esclarece essa nova dúvida. Aí, isso gera, por exemplo, como eu disse a vocês, uma outra contradição. Cabe embargos de embargos de embargos? Cabe, né? Ou seja, você pode entrar com terceiros embargos. Não tem... O importante, que eu sempre digo, é que a tua sentença, ela fique clara no momento da tua execução, perfeito? O que você tem que ter em mente, assim, quando eu for executar, eu consigo fazer a execução dessa sentença sem ter nenhum problema, efetivamente? Beleza. Então, eu posso entrar com 3 embargos, não tem problema, eu posso entrar com 4 embargos, não teria problema nenhum. O que não pode, né, que é isso que está dizendo a parte final aqui do artigo, perfeito? Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houverem sido considerados protelatórios. Então, eu entro com embargos de declaração, ele multa em 2%, até 2%. Aí eu entro com o segundo, ele não acolhe meus embargos e me condena em 10%. Aí eu vou entrar com o terceiro, é cabível? Não. Mesmo que eu recolha essas taxas, aquela coisa toda, não é cabível o pagamento efetivamente. Não é cabível, né? Não existe possibilidade de cabimento do terceiros embargos, mais uma vez, porque os outros 2 anteriores, eles foram protelatórios, perfeito? Não se esqueçam disso. Beleza? O que mais? Ter a opção do prazo recursal será contado integralmente, beleza? Como eu disse a vocês, isso também é para reforçar, ou seja, quando se decidir efetivamente a questão relacionada aos embargos de declaração, a contagem do prazo começa do 0, perfeito? Então, a diferença entre embargos e suspensão, interrupção e suspensão, a gente já falou. Se a gente trata efetivamente de suspensão, você tem o prazo de recurso, por exemplo, de 8 dias. Se fosse uma suspensão, passaram-se 4 dias, se ele fosse recebido na possibilidade de um efeito suspensivo. Não efeito suspensivo, não, se fosse considerado como suspensão de prazo. Ele passaria os 4 dias, ele julgaria os teus embargos, poderia demorar 1 mês, 2 meses, não importa o quanto ele demora para julgar os teus embargos, perfeito? Julgou os teus embargos. Aí, mais uma vez, ele abre espaço para você apresentar o teu recurso. Aí, o que ia acontecer? Ele ia contar o prazo restante. Passaram 4 dias, você interpôs o prazo, suspendeu, e ele continua, então, só os 4 dias que faltam. No caso, que é o que a CLT determina, passam-se os 4 dias, 5 dias, você entra com recurso de embargos, ele demora 1 mês, 2 meses para julgar. Quando ele for julgar, ele abre espaço novamente, só que agora ele começa da contagem do 0, ou seja, 1, 2 e assim sucessivamente. Então, interrupção, sempre como regra geral, o prazo ele volta mais uma vez para o início, e suspensão ele tem continuidade a partir daquele momento, né? Então, a suspensão ela é aplicada principalmente na questão relacionada à Lei 9.099, que é a Lei do Juizado Especial, né? O chamado JEC, Juizado Especial Civil, né? Então, no JEC, né, ou no Juizado Especial, quando você opõe embargos de declaração, ele tem efeito suspensivo. Efeito suspensivo, ele é recebido, mais uma vez, suspendendo o prazo, ele não interrompe, justamente pelo objetivo da questão da celeridade processual. Então, quando for julgado os embargos, como eu disse, passaram-se 4 dias, perfeito? Aí você tem lá, por exemplo, passaram-se 5 dias, aí você tem lá são 15 dias, por exemplo, 10 dias para o recurso, 10 dias. Aí foi proferido, você entrou com embargos no 5º dia, perfeito? Mais uma vez, suspensão. O que aconteceu? Ele vai julgar, não importa se demorou 1, 2 meses, vai julgar os seus embargos de declaração. Quando ele abrir prazo para você, ele começa, né? Já passaram 5, ele começa 6º, 7º, 8º, 9º e 10º. Ou seja, só fica 5 dias para você opor os teus recursos. Perfeito? Já na questão da suspensão, que é o caso que se aplica ao direito do trabalho, ao processo do trabalho, a gente tem a chamada interrupção processual. Beleza? O que mais? Lógico, né? Só para deixar claro, quando o teu embargos de declaração ele for intempestivo ou tiver algum problema de representação, automaticamente ele é considerado como não interrompendo a contagem de prazo, né? Ele não vai ser recebido e aí vai mais uma vez ser julgado a questão
com base na suspensão, tranquilo? Então, ou seja, não é uma interrupção de prazo. Tranquilo? Então, só para finalizar, então, a questão de embargos de declaração, né? Cabimento, decisões que contenham omissão, obscuridade, contradição, como a gente acabou de comentar, perfeito? Prazo sempre 5 dias, sem discussão, só cabendo efetivamente a questão de contrarrazões. Quando tiver os chamados efeitos infringentes, ele é considerado como obrigatório. A interposição dele é feita perante o próprio... como é que eu posso dizer, o juízo prolator da sentença, sempre o juízo ACO, perfeito, aquele que prolatou a sentença, seja na vara do trabalho, seja o relator do TRT ou até o relator efetivamente do TST. Então, ele cabe efetivamente os embargos de declaração em qualquer instância, perfeito? Regra, como eu disse a vocês, não existe pagamento de preparo, né, não tem pagamento, recolhimento de preparo, e mesmo que se diga desta forma, né, como eu disse a vocês, em havendo condenação de multa, isso não se caracteriza como preparo, perfeito? Então, só para deixar claro que mesmo nessa situação, não há condenação de preparo. Multa é uma situação, uma análise totalmente atípica, mas ela informa que ela deverá ser recorrida antes da interposição de qualquer recurso, senão o teu recurso, ele não passa pelo juízo de admissibilidade. Não se esqueça, tranquilo? Beleza? Bom, galera, a gente para por aqui com relação aos embargos de declaração, então.